Eu entendi por bem separar os temas, levando em consideração as suas implicações aí no dia a dia. Então, essa imagem mostra, de modo bem simples, as implicações dessa modalidade de restrição do direito à liberdade. Então, nós temos abaixo um indivíduo encarcerado no próprio domicílio, em cima a impossibilidade do indivíduo de se deslocar, de sair do domicílio, levando em consideração exatamente essa restrição ou limitação do direito à liberdade. Pois bem, em termos de prolegômeno, nós podemos observar exatamente que uma das primeiras referências, se não a primeira, em nível de instituto jurídico, foi a prisão domiciliar de Galileu Galilei, que foi um grande pesquisador italiano, que no século XVII foi acusado de heresia. Uma prova muito questionável, num julgamento extremamente criticado. Ele foi decretada a sua prisão domiciliar até o resto da vida. Isso ocorreu no período de 1633, onde ele foi a decisão, né, da Igreja em relação à declaração da heresia, pelo fato dele ter chancelado que o céu seria o centro do universo, né, a teoria do heliocentrismo. E ele se manteve preso até a sua morte, já era uma certa idade, ele já se manteve preso até a sua morte, prisão domiciliar até 1642, como se fosse uma concessão da igreja naquele período. Então, nós temos aí a incidência desse instituto como uma referência histórica bem significativa, e no Brasil não é diferente em alguns momentos. Comparativamente, nós podemos observar o aprimoramento desse instituto com a incidência de algumas nomenclaturas em inglês. Howard Arrest, Home Confinement, Confinement, Home Detention ou Electronic Monitoring, que é o termo mais atual. E no caso nacional, Tupiniquim, nós temos aí a prisão domiciliar. Toda essa situação é aplicável ao mesmo instituto, que é exatamente a limitação, tendo como centro de atenção, foco de lugar de cumprimento, efetivamente, seria exatamente o ambiente doméstico. O fundamento dele, sob o ponto de vista da atual ordem constitucional, o principal fundamento para justificar essa modalidade de prisão é o artigo 1º, inciso 3º da Carta Constitucional de 1988, que estabelece como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Então, por questões humanitárias, foi instituído a possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro de se aplicar a dita prisão domiciliar. Essa é uma questão que está em voga, inclusive, e é importante nós termos um tratamento diferenciado em termos de conteúdo programático. Outra perspectiva interessante, como característica desse instituto, dessa modalidade de prisão, é ela ser tida como direito público subjetivo do acusado, desde que preenchidos os requisitos que a própria legislação assim estabelece. Então, nós observamos que não é uma faculdade em si. A partir do momento que o órgão do Poder Judiciário constata que estão presentes todos os requisitos que autorizaria aí o deferimento, necessariamente ele deve deferir fundamentadamente, essa é uma questão que não pode ser deixada de lado, a exceção. Então, nós devemos ter em mente também que a prisão domiciliar é exceção à regra. A regra é a incidência das penas privativas de liberdade, detenção, reclusão, prisão simples. No entanto, por algumas situações, algumas particularidades que nós iremos estar discutindo aqui nesse momento, existe a possibilidade aí da aplicação da sanção regular, ordinária, com a mera restrição da liberdade domiciliar. Então, essa é uma situação a ser ponderada, e hoje nós discutimos exatamente a incidência no âmbito
pós-condenação e no âmbito processual, efetivamente. Então, não existe a possibilidade da aplicação dessa modalidade de prisão antes mesmo de uma sentença penal condenatória. E aí, ao longo dessa exposição, nós iremos mostrar algumas imagens a respeito aí dessa modalidade. Então, aí nós temos uma situação concreta, evidentemente, aí, recente até, 30 de setembro de 2020, em que a Justiça concede prisão domiciliar a homem preso por amarrar menor infrator em árvore. Então, a Justiça ali entendeu que, dentro desse contexto, era o caso exatamente de aplicar essa modalidade de prisão excepcional, exatamente porque a regra é diferente nesse contexto. Então essa situação. O menor estaria cometendo furtos, aí foi cerceada a liberdade dele por uma conduta de uma pessoa que estava sendo acusada efetivamente. Então, é uma medida, nesse caso, é uma medida processual, no âmbito da atuação jurisdicional pré-sentença, vamos assim dizer. Pois bem, mas nós temos também, além da inovação do Código de Processo Penal, que é o que está em vigor, que é o que nós discutimos agora nesse momento, nós temos também a possibilidade da incidência da prisão domiciliar no âmbito da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. Não essa lei não será tratada na disciplina, tendo-se em vista que tem um momento próprio aí no processo penal 3, se não me engano. Pois bem, o artigo 117 da LEP, ela estabelece que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Então, eu fiz essa observação exatamente para chancelar que esse tipo de prisão, no caso de sentença condenatória, já com execução da sentença, só é aplicado exatamente nesse contexto para essas hipóteses. Existem julgados que estabelecem que esse dispositivo do 117 ele seria número clausus, ou seja, não haveria possibilidade de ampliação, e outros falam que é exemplificativo. Então, nós observamos que a tendência hoje é exatamente de colocá-lo como exemplificativo, para assambarcar também outras hipóteses que seriam semelhantes, similares, dependendo do caso concreto. Essa é a que está expandindo, vamos assim dizer, essa corrente. E tanto na LEP quanto no Código de Processo Penal, nós observamos situação similar em relação a não ser considerado como causas peremptórias, causas que não admitiriam aí a sua ampliação para outras hipóteses. Pois bem, nessa outra notícia, também agora de outubro de 2020, extremamente atual, né? Nós podemos observar exatamente uma matéria sobre condenado a 36 anos de prisão, fazendeiro alega ser cardiopata e pede prisão domiciliar e o TJ nega. Então, esse é um outro caso concreto envolvendo essa mesma temática, com a negação aí desse benefício. Então, não é só ter a doença grave. Então, um dos requisitos que nós podemos observar e discutir e reforçar daqui para frente é exatamente a necessidade de aplicação dessa excepcionalidade, mas com documentos, com base técnico-científica, como é essa situação aí da cardiopatia. Então, não é qualquer caso que, mesmo sendo doença grave, exigiria exatamente e configuraria ali o direito público subjetivo de prisão domiciliar. Conceito. Então, nós observamos que a prisão domiciliar, de acordo com o artigo 317 do Código de Processo Penal, ele estabelece exatamente o que vem a ser a 117 seguintes. Estabelece exatamente o contexto aí de incidência da prisão domiciliar. Então, aí nós observamos que a prisão domiciliar, ela necessariamente consiste no recolhimento do acusado em sua residência, salvo autorização judicial. Então, esse contexto é muito simples de nós visualizarmos. E aí eu vou aproveitar já para fazer uma correção aqui.
Sabe? Isso aí. Nada melhor que fazer ao vivo. Então, essa é a implicação direta, não tem muito o que encher linguiça em cima da aplicabilidade desse instituto, levando-se em consideração que é exatamente a limitação do cerceamento dos direitos de liberdade, exatamente dentro do ambiente doméstico, ou seja, essa limitação impede que se ausente do domicílio por questões graves, que nós iremos pontuar, aquilo que está previsto no Código de Processo Penal, que é muito semelhante àquilo que está previsto na Lei de Execução Penal. Então, em cima dessa ideia, a prisão domiciliar ela foi incorporada aí na Lei Processual Penal, não Código de Processo Penal, por meio da Lei 12.403 do ano de 2011. Lei essa que, inclusive, revogou o Instituto da Apresentação Espontânea do Acusado, que nós já comentamos em outro momento, falando lá da prisão, em especial prisão em flagrante. Então, nós temos essa modalidade de prisão domiciliar com algumas características, dentre as quais aí é o recolhimento do acusado dentro da sua residência, salvo autorização judicial do que ele pode fazer ou deixar de fazer. Então, tem que estar escrito aquilo que ele está efetivamente autorizado a fazer, a se ausentar, por exemplo, a ir a um médico, a ir a fazer algum tipo de tratamento que não poderia ser feito em domicílio, no caso do doente, no caso da gestante, algumas outras peculiaridades, mas é isso. Então, se tiver determinação judicial que possa, em alguns momentos, estar se ausentando do domicílio, tudo bem. Caso contrário, estaria violando esse benefício excepcional ao direito de liberdade. Pois bem, então, muito embora se tratem de prisão domiciliar, que o ambiente prisional aí é o domicílio, não, é forma de prisão. É prisão equiparado, inclusive, à prisão em flagrante, equiparada à prisão preventiva, prisão temporária. Então, é modalidade de prisão, sim. E é diferente de recolhimento domiciliar, que nós já tem um momento, não me recordo se foi antes ou depois, que já está gravado até, falando sobre medidas cautelares diversas da prisão, em que uma delas nós temos lá o recolhimento domiciliar. Então, recolhimento domiciliar, recolhimento noturno, e nos finais de semana e feriados, evidentemente, mas não impede o exercício do trabalho, alguma atividade laborativa, o que nesse ponto não implica em total cerceamento do direito de liberdade por meio de uma autorização judicial. Então, nós observamos que para autorizar aí a prisão domiciliar, é necessário se faz uma decisão do magistrado, efetivamente, fundamentada, inclusive. Então, não é a mesma coisa de recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar é uma medida cautelar diversa da prisão. Prisão domiciliar é uma modalidade de prisão que substitui a tradicional, que é, em especial, a prisão preventiva. Então, ela é uma forma de substituir, inclusive, a prisão preventiva. Mas, como eu falei, é necessário exatamente, além da incidência nos casos autorizados lá pelo artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, há que se demonstrar a necessidade extrema da decretação desse benefício. Então, não é só alegação. Alegar e já ter deferido o benefício. Necessário se faz juntar provas, juntar elementos que convençam o órgão do Poder Judiciário de que aquela medida é a medida mais adequada em relação à particularidade do caso concreto. Pois bem. Aí uma outra notícia fala que primeira turma revoga prisão domiciliar de mulher acusada da prática de abortos. Então, é uma outra situação interessante aí na ótica dos acontecimentos do dia a dia que tem repercussão aí no processo penal. Pois bem, como eu falei, a prisão domiciliar é uma forma de substituição da prisão preventiva, que seria considerada a regra quando preenchidos os requisitos da decretação da preventiva. Então, se preenche todos os requisitos da decretação da prisão preventiva e não se pode efetivamente prender de acordo com as regras tradicionais, substitui efetivamente a prisão normal, ordinária, regular, pela prisão domiciliar. Quando o acusado ou a acusada é maior de 80 anos. A pessoa é extremamente debilitada,
por doença grave. É imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. No caso de gestante, ela também pode ser aplicada, mas reconhece-se a partir do 7º mês de gravidez ou quando é comprovado o alto risco. Também no caso de mulher com filho até 12 anos incompletos. Também no caso do homem, quando o único responsável de filho até 12 anos de idade. Ou seja, antes de completar os 12 anos, que aí ele seria considerado tecnicamente, juridicamente, como adolescente. Então, nós observamos que todas essas hipóteses que são exemplificativas, como nós dissemos, então, elas não necessitam ser cumulativas, evidente, pode acontecer um caso concreto ou outro que incida uma hipótese a mais de incidência. No entanto, é necessário reforçar aquilo que já foi dito, no sentido de que é preciso comprovar a extrema necessidade da decretação da prisão domiciliar. Ok? Então, nós observamos, em termos de observação, tem aí aplicação cumulativa de outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, não é possível, de acordo com o caso concreto, além da restrição do direito de liberdade, estar limitado à área do domicílio como um todo, a área construída do domicílio como um todo, nós temos aí que é possível incidir outras medidas cautelares diversas da prisão, cumulativamente. Então, essa é uma situação que aplica para todos os casos, dependendo da situação concreta. Em relação ao rol ser taxativo ou não, nós já fizemos alguma observação, dizendo que existe a possibilidade de ampliação, dependendo do caso concreto, a gravidade, desde que atenda às questões que justificaram a existência dessa nova modalidade de prisão, por questão humanitária em especial. Então, é possível, sim. Justiça prorroga a prisão domiciliar de presos do semiaberto por 90 dias devido à Covid-19. Essa notícia é lá do Piauí e ela trata exatamente o seguinte: decisão atinge 902 presos do regime semiaberto que foram para a prisão domiciliar no início da pandemia da Covid-19 no Piauí. Presos deviam começar a retornar para o sistema prisional nesta quinta-feira. Então, é uma notícia aí de 1º de outubro de 2020, e ela é bem recente, mostrando essa particularidade. Então, nós vamos discutir algumas orientações, alguns julgados do STJ, em especial, relacionados a essa temática, e as implicações. Agora, por que foi colocado aí 90 dias? Vamos dizer, foi um posicionamento subjetivo aí do órgão do Poder Judiciário para decidir dessa maneira ou não? Como é que é? Então, nós temos aí a resposta para essa situação e será discutida mais à frente. A ressalva que nós fazemos em relação às hipóteses discriminadas no artigo 318 e 318-A do CPP é exatamente quanto à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Nessa situação, só poderá ser cabível a partir do momento que não tenha a mesma cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa é uma condição peremptória. Então, se mesmo preenchendo o requisito, ela vier ela ter praticado um crime com violência ou grave ameaça, exclui a possibilidade deste benefício legal. A segunda situação, não tenha cometido o crime contra o seu filho ou dependente. É uma situação que em tese justificaria o benefício, então não pode ser exatamente o alvo aí da ação criminosa da mulher, gestante ou mãe. Uma outra ressalva que nós fazemos é exatamente que, em todo caso, seja em relação à gestante, à mãe, ao pai, a todas aquelas hipóteses que já foram discriminadas, exatamente poderão ser aplicadas cumulativamente medida cautelar diversa prisão. Eu já falei sobre isso, mas nada melhor do que reforçar nesse momento também que a prisão domiciliar ela pode ser aplicada sozinha, como também, dependendo do caso concreto, incidir em outras medidas cautelares.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado aí de fevereiro de 2020, que é o HC 510819, firmou, aduz o seguinte, aduz o que segue. Firmou o entendimento segundo o qual a prisão domiciliar, no caso da mulher com filho de 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o magistrado conceder ou não o benefício, após a análise no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe. Então, esse julgado do STJ, ele chancela o entendimento no sentido de que não basta incidir naquelas hipóteses já discriminadas nesse slide. Então, maior de 80 anos, extremamente debilitado, imprescindível para os cuidados, gestante, mulher, homem e tal. Então, qualquer dessas situações, esse julgado já pode ser interpretado também sob o viés de que é necessário comprovar que essa medida é a mais eficaz naquele caso concreto. Em outro julgado, também do STJ, de dezembro de 2019, é o HC 536651, informa o seguinte: depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Então, mais ainda, nós observamos que não basta só alegar, tem que provar de modo contundente que faz jus àquele benefício. Aí sim, pode ser considerado como direito público subjetivo do acusado aí a prisão domiciliar. Pois bem, nós fechamos aí esse ponto com algumas considerações mais apropriadas que eu julguei necessário para o encerramento aí dessa temática.